Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou Jorge Santos e vou mostrar para você mais uma vez os procedimentos para você trabalhar com a versão LTR do sistema QGIS no Ubuntu 18.04. Existe uma sequência de procedimentos que eu realizo toda vez que eu faço uma instalação nova e não seria diferente desta vez. Vou seguir o roteiro que vou apresentar para você e vamos entender quais são os passos necessários para você ter sua cópia do QGIS instalada no sistema do Pinguim. Vamos fazer então a nossa instalação? Vamos em frente. Aqui vou abrir o meu VirtualBox, porque eu executo o procedimento na máquina virtual e se tudo correr bem eu parto para a instalação na máquina para valer, na máquina de verdade. Então aqui eu tenho meu Linux e vou iniciar minha máquina virtual. Muito bem, eu estou aqui no meu sistema Ubuntu e agora vou partir para a instalação da versão 3.4 no sistema operacional do Pinguim. Veja como é simples o procedimento para a instalação. Bom, eu aconselho a você sempre cuidar de utilizar um roteiro, mas verificar no site oficial se de fato houve alguma alteração nos comandos. Vamos lá. Muito bem, ao acompanhar esse roteiro você tem que ter em mente o seguinte: primeiro você precisa ter a certeza que você está utilizando o Ubuntu 18.04. Para isso você vai executar o primeiro comando. Este aqui é o meu roteiro e você vai utilizando esses comandos para realizar a instalação. Então você tem que abrir o terminal, Ctrl Alt T, você vai abrir o terminal, Ctrl Alt T. Tá aí o terminal aberto. Vou restaurar aqui a janela. Então nós temos a janela do terminal e o comando para executar. Você copia o comando e aqui você pressiona Ctrl Shift V, cola, pressiona Enter. Ele vai imprimir para você 1804 codinome, ou seja, um apelido, né? Que é o Ubuntu tem essa característica, Bionic Beaver, um substantivo e o nome de um animal. Ele sempre faz isso, em todas as versões. Ó, o meu é a versão 18.04.2 LTS. Então esta é a minha versão. Vou limpar a tela com o comando Clear. Significa limpar. Tá aí. E agora vamos prosseguir para a instalação. Você deve editar o arquivo de fontes para incluir os comandos de instalação do QGIS, ou melhor dizendo, os repositórios. Então, você pode copiar isso aqui, Ctrl Shift V, pressiona Enter. E aí, você precisa digitar a sua senha de superusuário. Tá aí. Isso aqui é o documento com a lista de fontes. Então o que acontece? Lá no final do documento você deve colocar as suas. Então, aqui você dá um espacinho e você deve colar. Mas essa informação aqui ela pode ser modificada. Vou mostrar onde você vai ter acesso a essa informação. Abra o navegador. Muito bem, com o navegador aberto você vai para o site do QGIS e localizar as instruções para instalação. QGIS, coloca lá no Firefox, baixar o QGIS, Debian Ubuntu, clique aqui. Qual é a versão que eu preciso? Versão 3.4. Então você desce aqui e lê a instrução. Versão LTR. Você tem que incluir dois repositórios. Antes você deveria incluir somente o debian.qgis.org/debian. Agora você tem que incluir esses dois. Por isso eu tenho aqui 4 entradas, 2 para o Debian e 2 para o Ubuntu.
Então essa é a primeira instrução. Você copia isso e lá na edição do seu arquivo de fontes, deixa eu minimizar aqui, você vai colar lá no final do documento essas entradas. Fez isso, salva o documento clicando aqui e fecha. Se ele mostrar alguns erros de GTK Warning, ignore isso aí. E agora existem mais instruções. Você deve digitar ou copiar e colar esses comandos aqui. Isso está no site oficial também. Então você dá uma olhada lá no site e veja se está diferente dessa lista. Porque é possível que esteja. Então aqui embaixo você tem os comandos wget, gpg e depois esse gpg de novo. Só conferir, só copiar e colar aqui no txt, não tem problema. Então vamos executar esses comandos. Wget primeiro, copiar aqui, deixa eu minimizar isso também. Ctrl Shift V. Não encontrou a chave. Agora você coloca a impressão digital. Ctrl Shift V. E por último você coloca outro comando. Ctrl Shift V. Ok. Então, até agora está tudo ok. Agora você tem que fazer o que? Atualizar a sua lista de fontes. Sudo apt-get update. Esse comando aqui. Copia. Ctrl Shift V. Enter. Ele vai atualizar, ele vai buscar os repositórios e vai listar os arquivos e vai baixar. Baixar um arquivozinho pequeno, é rápido. Só aguardar. Então, tudo fluindo perfeitamente. É como eu digo, você deve seguir o roteiro e deve considerar o seguinte: eu estou partindo de uma instalação do zero. Se você já teve outra versão do QGIS no seu sistema, você deve aplicar a desinstalação completa. Deve ter um vídeo lá no canal explicando isso aí. Desinstalação completa do QGIS no sistema. Você tem que limpar o sistema de qualquer lembrança do QGIS primeiro, ou formatar o computador para depois seguir esses passos. Não tem como realizar uma instalação por cima de outra, porque o Linux não é como o Windows. Ele vai quebrar várias dependências, vai dar uma dor de cabeça. Então, se você já tinha uma outra versão do QGIS, desinstalação completa. Depois, instalação da versão LTR. Tudo pronto. Ele atualizou a lista de fontes. Tudo que eu tenho que fazer aqui agora é executar o comando para a instalação do QGIS, que também está no site oficial. Porém, aqui o comando é meio bagunçado isso aqui. Agora o comando final vem aqui em cima. No último vídeo tem uma diferença de Python QGIS, aqui é Python 3 QGIS, você tem que considerar isso aí. E também não inclui aqui o Saga, e nós precisamos do Saga. Então já deixei aqui no jeito, basta copiar. Não preciso mais disso, posso fechar. E aqui, Ctrl Shift V, último comando. Ele vai dizer para você que precisa baixar 295 MB de arquivos e vai ocupar 919 MB no seu computador. Confirme a operação clicando em S de sim. Agora é o processo de download e instalação do QGIS. Vamos acompanhar. Muito bem, processo concluído com êxito. Terminou o download e instalação do sistema QGIS 3. Posso fechar o terminal. E aqui eu posso fechar meu roteiro também. E no iniciar aqui do Ubuntu, vamos verificar aqui o QGIS 3. Temos aqui o QGIS Desktop, temos o Saga GIS e temos o GRAGIS aqui em cima. Aqui. Então vamos iniciar o QGIS 3.4.7 Madeira.
vou iniciar um novo projeto limpo. Let's get started. Aí, QGIS 3.4, muita tranquilidade para fazer a instalação. Eu tenho certeza que você vai conseguir também na sua casa. Já abriu rápido pra caramba. Tá tudo aí, tudo no jeito, né? Processar a caixa de ferramentas, está aqui. Projetos recentes, posso criar um novo projeto em branco, isso aqui desaparece. O navegador e as camadas. Eu gosto de trocar, eu gosto de colocar as camadas em cima e o navegador embaixo. Assim. Também aqui configurações, opções, algumas coisas aqui eu altero. Por exemplo, eu desmarco essa opção aqui em geral. Solicitar confirmação quando uma camada for ser removida, tiro isso porque isso não tem sentido. Às vezes eu aumento os ícones por tamanho 32, tá vendo aqui, ó? Eles vão ficando maiores. 32, 48, 64. Às vezes eu aumento os ícones, às vezes não. Seja um 24 mesmo. O estilo Fusion, eu gosto desse. Certo. Em sistema, não mexo nada. Sistema de referência. Esse aqui é importante, sistema de referência para novas camadas. Quando uma nova camada é criada ou carregada e não possui um SRC, prompt para SRC. Ele tem que avisar, não tem que associar default a CRS não. Fonte de dados, eu marco isso aqui. Porque isso aqui significa o seguinte: abrir uma nova tabela de atributos numa janela flutuante. Ela fica flutuando na tela e não sai da tela. Porque é mais prático utilizar a tabela flutuante. Bom, aqui não mexo mais nada. Renderização também não. QGIS Desktop 3.4. Aí, nem preciso carregar nada porque eu sei que está tudo funcionando. Posso bloquear no lançador também. Tinha opção aqui, adicionar os favoritos. Tinha opção. Antigamente tinha uma opção aqui para fixar no lançador. Deixa eu ver aqui. Agora ficou aqui, ó. QGIS. Tranquilo? Esse é o site Instrutor GIS, dica do Jorge Santos. Um forte abraço e até a próxima.